Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E está confirmado. Portugal dá um trabalhão de 9 posições no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Aquele que é possivelmente a classificação mais importante relativamente àquilo que são as medidas de combate a este flagelo. Portugal dá-nos uma triste notícia, mas se calhar não surpreendente notícia. A verdade é que estamos muito bem acompanhados na 43ª posição pelo Ruanda. É por isso que é importante abordarmos estas temáticas, é por isso que é importante, dia após dia, nós tentarmos, de facto, entender o porquê que os portugueses se afastam cada vez mais dos partidos políticos. Se calhar é porque aquilo que vão vendo não lhes agrada de todo. É a nossa convidada de hoje, Felicidade Vital, engenheira química, durante 17 anos fez parte de um dos maiores grupos multinacionais do setor e é atualmente deputada na Assembleia da República, eleita pelo partido Chega. Muito boa noite, Felicidade. Obrigado por estar aqui connosco. Obviamente nós vamos abordar um pouco o tema da corrupção. Calhou agendar consigo neste dia, mas tal como muitas vezes ouvimos e o povo na sua própria sabedoria nos diz, não podemos utilizar aquele princípio do rei vai nu se nós também não estivermos devidamente vestidos, e nestes últimos tempos aquilo que temos assistido em relação ao partido Chega tem sido, digamos, uma catadupa de situações que, pela bandeira que o Chega tem utilizado de combate à corrupção, deixa o partido fragilizado. Obrigada pelo convite, João. É um gosto estar aqui consigo. De facto, já disse tudo na sua introdução. A corrupção é um problema grave no nosso país, é uma das nossas bandeiras no Chega e, de facto, é uma das razões porque os portugueses estão desacreditados na política, porque todos os dias vêem casos de corrupção em todos os partidos. No nosso caso, em particular, e referiu as notícias que têm vindo, que têm sido noticiadas nas últimas semanas, de facto, nós damos a cara pelas situações, não é um bom momento para o partido, tivemos, de facto, situações complicadas nas últimas semanas, mas agimos exemplarmente. E eu até diria que fizemos o que nunca se fez na política, porque de facto André Ventura, tanto num caso como noutro, e nem foram de corrupção, mas foram igualmente graves, mas tanto num caso como noutro, André Ventura imediatamente e rapidamente tomou decisões e afastou as pessoas do partido de todos os cargos que tinham no partido. Portanto, agiu de uma forma coerente, agiu de acordo com o que sempre disse e, portanto, penso que fez o que estava ao seu alcance. A felicidade, mas há ali um momento em que há um debate, até por causa de um outro caso que falaremos daqui a pouco, que é o caso Tutti Frutti. Há ali um momento em que André Ventura, no Parlamento, tenta também aferir responsabilidades políticas, não só dos deputados que estão indiciados ou acusados do crime, mas também dos responsáveis por os escolher para determinadas listas. Isso não se deveria aplicar também ao Chega?
Deveria e deve-se, aplica-se ao Chega. Agora, nestes casos, nós tínhamos uma situação particular. Estas pessoas nunca tinham praticado nenhum crime. E quando entraram para o Chega, eram pessoas, se assim o poderemos dizer, limpas em termos de crime. Praticaram os crimes depois. A partir do momento que nós soubemos que tinham praticado o crime, atuámos. Antes não era possível, uma vez que não era conhecida a situação. Portanto, nós temos muito cuidado com as pessoas que recrutamos, se assim se pode dizer, que são pessoas que não têm atividade criminal. Por outro lado, eu recordo-me de um caso de alguém que já não está entre nós, que era o ministro Jorge Coelho, quando foi a queda da Ponte Índice Ribeiro. Sim, que imediatamente ele demitiu-se, teve um comportamento exemplar. E repare, nós lembramos-nos dele porque foi o único. Não é? Exatamente. Porque, de facto, ele sim teve um comportamento exemplar. E é o comportamento que nós defendemos. Mas, por outro lado, não deveria existir algum tipo de hierarquia intermédia no Chega também a assumir esta responsabilidade? Nós sabemos que os partidos têm uma uma estrutura hierárquica, como tem que ser, não é? Para que possam eventualmente funcionar. E se tudo for diretamente ligado ao presidente do partido, então todos os partidos estão sempre a mudar de presidente. Mas pode ser eventualmente ligado às conselhias. É uma verdade. Nós temos uma estrutura em que temos conselhias e distritais e depois temos a nacional. De facto, foi André Ventura que assumiu pessoalmente, até porque são situações que lhe são muito caras, e ele assumiu pessoalmente a situação e tomou a decisão. É uma verdade que temos uma distrital e que essa pessoa era vice-presidente da distrital e que saiu, colocou o seu lugar à disposição e a distrital aceitou. E a distrital também aceitou, se calhar, recrutá-lo, não é? Sim, foi a distrital que o convidou para as suas listas. Foi Muito a distrital que o convidou para as suas listas. Esperemos que, aliás, ainda hoje, creio que houve uma notícia de uma deputada da Assembleia Municipal aqui de Loures, mas isso foi durante o tempo do PSD. Enquanto estava no PSD. Vamos então ao caso. Diga. Não quer dizer que não tenha que ter o mesmo tratamento, se assim se pode dizer. O fim da história deve ser o mesmo. Saiu imediatamente. Exatamente. Vamos então ao caso Tutti Frutti. Existem 60 acusados. O Ministério Público tem uma míriade de crimes que vão desde a corrupção até à burla qualificada. Isto não é de agora. O que é que isto nos diz, digamos, desta partidocracia que neste momento existe em Portugal? Bem, o que nos diz é o que nos diz. Eu estava até aqui a ler aqui na sua caneca que isto é o povo a falar e, de facto, se me é permitido, posso dizer que eu sou o povo a falar, porque eu sou uma pessoa que nunca estive na política e que só agora é que vim para a política e, de facto, o que as pessoas pensam é exatamente isso. As pessoas pensam que os políticos estão envolvidos em situações de corrupção. Os processos demoram 10 anos. Estamos a falar, o Tutti Frutti, estamos a falar de um processo que está a decorrer há 10 anos. Não é admissível. Não é admissível que um processo decorra durante 10 anos e essas pessoas durante 10 anos continuem em cargos públicos. Não é admissível. Ainda hoje, quando vinha para cá, estava a ouvir na rádio que foram enviadas às juntas de freguesia um documento qualquer do tribunal e quem vai decidir sobre isso são os presidentes das juntas, que são as pessoas que estão envolvidas. Portanto, isto tudo é surreal. E, portanto, é natural que os portugueses estejam desencantados com a política. E uma das principais razões, como já falámos aqui, é a corrupção. E algo tem que ser feito rapidamente,
nesse capítulo da corrupção. E o Chega está determinado em fazê-lo. Já vamos analisar algumas propostas que o Chega possa ter apresentado. Por outro lado, eu no outro dia tive a infelicidade de ouvir um pequeno debate entre o líder da bancada parlamentar do PSD e o líder da bancada parlamentar do PS sobre o caso Tutti Frutti e como é que se chama do PS? Mariana... Não, Leitão. Alexandre Leitão. Alexandre Leitão. Mariana Leitão é do IAL. Alexandre Leitão dizia, é importante dizer aqui que o PS tem menos pessoas acusadas do que o PSD. É este nível, e peço desculpa, de infantilidade que nós temos na nossa política. Estamos a contar o número de corruptos que temos. É exatamente isso. Mas isso também não faz do caso da mala menos importante do que... Claro que não, e por isso nós admitimos. Nós admitimos e em relação ao caso da mala, deixa-me só dizer-lhe mais uma coisa. Eu, por exemplo, faz-me muita impressão que uma pessoa como Miguel Arruda possa continuar na Assembleia da República. E ele, pelo regimento, ele pode continuar e tem direito, e agora tem direito a gabinete, e tem direito a 2 assessores. Isto não é aceitável, porque uma pessoa que fez o que ele fez, que foi eleita pelo Partido Chega, que o Partido Chega lhe retirou a confiança política, não faz qualquer sentido que possa continuar na Assembleia da República ainda com mais capacidade de intervenção, porque ele neste momento tem mais capacidade de intervenção. E, portanto, isso é uma das questões que está na nossa agenda para tentarmos modificar. É esta possibilidade que os deputados têm de ficar como deputados não inscritos. Espero que não seja por muito tempo, porque quando for condenado sairá, mas não é uma possibilidade aceitável. Mas vamos lá ver, isto aqui abre também uma avenida de suposições. Por exemplo, eu sei, o Chega tem a Cristina, que era do PAN, sim, e que também o PAN retirou a confiança política, não por crimes, não é? Sim, mas retirou... por crimes, foi por algum desentendimento, eu não conheço a história em particular, claro, mas foi um desentendimento, foi possivelmente um não alinhamento, claro, com a política do PAN, são coisas completamente diferentes. A minha questão é que muitas vezes, e entendendo de facto que a bandeira do Chega é o combate à corrupção, muitas vezes nós ouvimos as grandes generalidades, que é aquilo que de facto todos nós pensamos, mas depois falta eventualmente acompanhar com propostas políticas. Então, que propostas é que existem, por exemplo, qual é que tem sido o trabalho desenvolvido no sentido... Nós somos o partido que mais propostas apresentamos. Nós, no Orçamento de Estado, apresentámos 600 propostas de alteração. Em relação a isso, não nos podem acusar de forma alguma, porque somos o partido que mais trabalhamos nessa área e mais trabalhamos em propostas. Nós temos várias propostas em relação à corrupção, as penas têm que ser mais elevadas, nós falamos frequentemente no aumento de penas, os processos têm que ser agilizados nos tribunais, porque, como eu disse há pouco, não é admissível. Temos o caso do Sócrates, que está há anos e anos e anos e anos. O senhor qualquer dia reforma-se e ainda a situação dele não está resolvida. Até para o próprio acusado. Porque imagine que a pessoa tem a presunção da inocente. Exatamente. Imagine que a pessoa é inocente. Tem uma vida completamente destruída. 10 anos no limbo. Exatamente, tem uma vida completamente destruída. Portanto, nessas áreas nós temos propostas concretas e é por aí que queremos ir. Mas, por exemplo, e porque menciona o orçamento do Estado, neste caso o Chega acabou por ser importante na aprovação do orçamento e existe um item de 13 mil milhões de euros que é chamado, e alguns convidados que aqui costumam estar, é chamado do Ministério Fantasma, sim, que são as despesas excepcionais, exato, que dava, olha, para reestruturar a justiça, se calhar. Isso é uma forma de proteção dos governos que utilizam, porque é legal utilizá-lo, se não fosse legal não o utilizariam, e portanto podem de facto orçamentar esse valor para depois gastar no que a gente dá. O facto de ser legal não o torna nem ético nem moral. Não, exatamente, não.
de qualquer forma, não torna nem ético nem moral. Portanto, o Governo deveria tomar a iniciativa de orçamentar tudo. Portanto, mas o Chega, enquanto partido, também não poderia ser mais... Poderemos apresentar propostas nessa área. Mais reclamador, por assim dizer, nomeadamente em relação a isto. Eu, neste momento... acho que é um item que eu não ouço nenhum partido a falar sobre isso. Exato. Eu, neste momento, não tenho presente se nós apresentámos alguma proposta específica nesse item, porque não é a minha área. A minha área é o trabalho, segurança social e inclusão e, portanto, não é a área das finanças. Já tinha muitas propostas com que me preocupar nesta área, como deve calcular, e, portanto, não consigo abarcar todas as 600 propostas e essa área é a área das finanças. Mas sim, concordo plenamente que é uma área em que temos que... Porque, repare, porque depois não é só no orçamento de Estado, depois é nas câmaras municipais. E aí a situação ainda é mais grave. Porque as câmaras municipais têm a mesma capacidade de o fazer. E aí, no poder local, ainda temos mais problemas. Mas está a ver, por exemplo, e eu peço desculpa pela candura da minha pergunta. Então, mas porquê é que votaram a favor... ou abstiveram-se quando foi a desagregação para termos mais câmaras e mais juntas? A questão das juntas de freguesia, nós não votámos a favor. Nós abstivemos-nos e vou-lhe dizer porque é que nos abstivemos. Havia um conjunto enorme de propostas e houve um relatório que as analisou. E, de facto, havia, penso que eram 7 ou 8 casos em que era justo e as populações tinham razão quando pediam a separação. E nesses casos nós estivemos de acordo, porque há erros na altura em que foi feito, houve erros. E, portanto, esses casos eram, de facto, casos que teriam que ser corrigidos e com os quais nós concordámos. Ou seja, agora, quando a Troika nos pediu para agregar determinado... Sim, e agregou-se no país inteiro. E, na altura, fez o trabalho, as pessoas que o fizeram, com certeza que o fizeram com melhor boa vontade e acharam que estavam a fazê-lo corretamente, mas depois veio-se a perceber que havia algumas freguesias que, de facto, não fazia sentido estarem juntas. E foi por essa razão que nós nos abstivemos, porque, de facto, concordávamos com ali algumas freguesias que tinha sentido separarem-se. E até porque era o que as pessoas que lá viviam desejavam. E nós, em último caso, estamos aqui para fazer o que o povo deseja, não é? E o que o povo nos pede. Agora, por princípio, nós somos contra o aumento do Estado, o aumento dos cargos políticos, até porque, repare, esse dinheiro que se vai gastar em criar mais uma junta de freguesia poderia ser aplicado nessa junta de freguesia. Porque vai-se criar uma estrutura, vai-se criar um presidente, vai-se criar toda uma estrutura ali à volta que vai custar ao Estado. E ao Estado liberta mais verbas para essas freguesias, que não me parece. Portanto, o que vai acontecer é que essa verba que poderia ser aplicada na freguesia vai ser aplicada na estrutura. E aí as pessoas ficam a perder. Claro. E como nós sabemos, quase nunca cai para o lado do povo. Lendo a notícia de hoje ou de ontem, em que, por exemplo, à banca foi-lhes perdoado cerca de 200 ou mais de 280 também milhões de euros. Olhando um pouco para aquilo que é a situação atual, obviamente o Chega continua a olhar para o partido que está no poder, para o PSD, e de alguma forma, não no sentido adversarial, não é? Mas ainda pensa nas linhas vermelhas que foram traçadas nas eleições? Quem traçou as linhas vermelhas não fomos nós, foram eles. E o Chega nunca escondeu que hoje teríamos uma maioria estável e de direita se o PSD o quisesse. Portanto, o Luís Montenegro é que não é não e, na minha opinião,
colocou os seus interesses pessoais à frente dos interesses do país, porque hoje teríamos um governo muito mais estável se fosse um governo PSD-Chega. Não quis. André Ventura, na altura, desfez em intervenções no sentido de se disponibilizar. Não quis, nós seguimos em frente, nós temos o nosso eleitorado, temos muito bem definidos quais são as nossas bandeiras e seguimos em frente, e o PSD seguirá também em frente e verá os resultados nas próximas eleições. Mas isso não faz com que algumas das votações no início desta legislatura tenham sido... Eu não vou dizer vingança, mas pronto, sei lá, como uma escute lá embaixo... Não. A escute, por exemplo, nós sempre defendemos o fim das escutes para o interior. Nós somos um dos partidos que mais defendemos o interior e que temos a noção clara de que o interior está abandonado e que está a ser desertificado. André Ventura é o líder político que mais viaja pelo país. Ele desdobra-se em viagens por todo o país, inclusive pelo interior. Portanto, isso sempre foi uma das nossas bandeiras. E nós, na altura, até justificámos, e muito bem. Nós não podemos estar a votar contra uma medida, isso é para os políticos anteriores, nós não podemos, para os políticos do sistema, nós não podemos estar a votar contra uma medida que está no nosso programa. Só porque é apresentada por outro partido, quer ela venha do PCP, quer ela venha do Bloco, quer ela venha do PS ou do PSD. Se essa medida está no nosso programa, nós temos que ser coerentes connosco próprios e com o nosso eleitorado. Se nós prometemos isso ao nosso eleitorado, que faríamos se estivéssemos no governo, não é agora porque está outro no governo ou porque outro partido coloca essa proposta, que nós vamos votar contra. Isso era incoerência total. Daí não surpreender que o Chega tenha ganho, por exemplo, no Algarve, não é? Em Faro. Por exemplo. Muito bem. E nas próximas eleições iremos ganhar em mais distritos. Você saberá. Isto com trabalho, se calhar, nunca se sabe. Uma questão que acabo, ao saber que as suas funções estão dentro daquilo que é a segurança social, que foi colocada no final da legislatura anterior, não é no final, mas pronto, durante a legislatura anterior, é a sustentabilidade da segurança social. Sim. E se realmente é como António Costa dizia, que nunca a segurança social esteve tão bem. A sustentabilidade da segurança social é uma questão que está sempre em cima da mesa. E de facto, nós temos que garantir que... Primeiro temos que garantir o Estado Social. Nós somos um partido que defendemos o Estado Social. Mas defendemos o Estado Social para quem precisa, não é para quem não precisa. Nós queremos, de facto, dar prestações sociais a quem delas, de facto, precisa e pelo período que precisa, porque as pessoas não precisarão das prestações sociais, têm um infortúnio na vida, não precisarão das prestações sociais até ao fim da sua vida. Portanto, há ali uma altura em que o Estado ajuda e depois as pessoas seguem a sua vida. Obviamente, para isso também tem que ser criado um país que permita absorver essas pessoas. Exatamente. Portanto, a segurança social tem que, de facto, garantir o Estado Social, tem que garantir o apoio na doença, tem que garantir as reformas. As pessoas que trabalharam a vida inteira para este país não podem, de forma nenhuma, estar a receber as reformas que recebem e não terem dinheiro, por vezes, para comer. Têm que escolher entre comer e pagar a renda ou entre pagar os medicamentos. E, portanto, nós temos que, de facto, ter um sistema que permita aos mais idosos conseguirem viver com dignidade. Portanto, esta é a nossa posição. Nós defendemos o Estado Social, defendemos a segurança social, agora também defendemos mais fiscalização, porque sabemos que não existe a fiscalização que deveria existir até no pagamento das prestações. Nós sabemos que as próprias empresas não são fiscalizadas. Neste momento só conseguem fiscalizar as empresas que são denunciadas. Neste momento a fiscalização está a reagir a denúncias. Portanto, não pode
não consegue fazer um plano de fiscalização. Porque também não há investimento na AT. Não há investimento, exatamente. Não há o fiscais. presidente dos sindicatos de inspectores da AT. Exatamente, ainda no outro dia também os recebemos e a situação é esta. Eles estão a reagir a denúncias. Portanto, isto não pode acontecer. Depois de conseguirmos, digamos que, resolver todas estas questões, temos que resolver a questão dos salários, porque a segurança social será mais sustentável quanto mais os salários forem altos. Nós vivemos num país de salários baixos. Nós temos um salário mínimo baixo. Temos muitos portugueses a trabalhar e a receber o salário mínimo. E, portanto, as contribuições para a segurança social que vêm dos salários são baixas. E, enquanto nós não apostarmos no investimento no país, não apostarmos no desenvolvimento do país, não conseguimos, primeiro, aumentar salários e aumentar as contribuições para a segurança social e depois reter os nossos quadros. E felicidade, e também há muitas pessoas que trabalham e não caem nos descontos, ou seja, aquilo que eles ganham não descontam. Por exemplo, as que ganham o salário mínimo descontam muito pouco, não é? Ou quase nada, não é? Exatamente. Para a Segurança Social descontam os 11%, sim. Isso descontam sempre os 11%. Não descontam é para o IRS. Portanto, aí são situações diferentes. Exatamente. Sim, não descontam é para o IRS. E de alguma forma, o país envelhecido como está, os nossos jovens a olhar lá para fora. E eu recordo-me de ter aqui alguém, creio que foi o Manuel Matias. Ele costuma... O Manuel, não. O filho, deve ter sido o Zé Maria Matias. O Zé Maria estava aqui sim. E ele dizia assim, o meu problema não é sair. O meu problema é também ter condições para ficar, é não ser empurrado a sair. Acha que essa é uma questão que, de facto, é relevante até para a sustentabilidade da segurança social? É relevante porque nós, o que acabamos por temos muitos trabalhadores, mas trabalhadores não qualificados e de salários muito baixos. E os trabalhadores qualificados estão a sair. E temos uma situação muito interessante que temos que avaliar. Nós temos boas universidades e temos bons professores universitários. As nossas universidades são reconhecidas em todo o mundo, nós formamos em várias áreas, formamos bons engenheiros, formamos bons médicos, nós temos boas universidades. Mas as universidades funcionam com os professores que estão lá agora. Daqui a 20 anos, esses professores vão se reformar. Quem é que fica a dar aulas nessas universidades? Se os alunos que estudaram nessas universidades vão para fora e não ficam nas universidades. Portanto, até isso nós vamos perder. Nós vamos perder a posição confortável que temos no mundo em termos de ensino. Até porque a carreira do professor também não é valorizada. A carreira de professor também não é valorizada, nada é valorizado e, portanto, vivemos num país, olha, o sabor do vento. E em que é que isso torna, de alguma forma, a intervenção do Chega, sendo um partido relativamente recente, mas com a dimensão que tem na atualidade, em que é que isso torna a intervenção do Chega relevante? É no sentido de demonstrar que chegámos até aqui por culpa de quem tem estado no poder durante estas décadas? Isso é um facto, mas isso nós não assinalamos que chegámos até aqui por culpa de quem está no poder para resolver os problemas. Nós só fazemos isso para as pessoas perceberem que, se continuarem com essas pessoas no poder, os problemas não se resolvem. Porque a nós o que nos interessa é resolver os problemas, mas nós só os conseguiremos resolver se algum dia formos governo. Porque, como calcula, nós na oposição temos muita pouca margem de manobra e principalmente quando temos um Parlamento que, por questões ideológicas, chumbam as nossas propostas, sejam elas boas ou más. Portanto, nós neste momento temos muita dificuldade em, de facto, intervir no país, em, de facto, fazer alguma coisa. O que é que nós podemos fazer neste momento? É chamar a atenção dos portugueses de que as coisas estão mal, colocar assuntos na agenda, como colocámos a segurança. Foi o Chega que colocou o assunto de segurança na agenda. Hoje já todos admitem que Portugal não é um país seguro. O próprio líder do PS, o Pedro Nuno Santos, deu uma cambalhota enorme em relação à imigração e à segurança. Portanto,
A nossa função neste momento é colocar os problemas na agenda e é mostrar aos portugueses que, pelo menos, há um partido que está preocupado com os verdadeiros problemas deles, aqueles problemas que eles sentem todos os dias na rua. Um dia, quando formos governo, aí teremos que mudar. Teremos que mudar o país e achamos que o vamos conseguir. Por outro lado, dentro daquilo que é a família mais global, recentemente André Ventura esteve presente num encontro, por assim dizer, de partidos de direita. Sim, em Espanha. Este fim de semana. Da direita radical, sim. Não é? Como se convenciona a chamar. E de alguma forma, essa direita tem-se aglomerado e agregado atrás da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu questiono se Donald Trump quer de facto fazer a Europa grande. Deixe-me só dar, creio que já dei no programa de ontem, mas era importante relembrar isto às pessoas. Em 2008, no top 10 da Forbes 500, havia 4 empresas americanas, 4 empresas europeias, pelo meio 2 japonesas. Em 2025, há 9 empresas americanas no top. Realmente, sermos aliados de quem convencionou que quer o melhor para eles, deixando os outros para segundo plano, é saudável. Já vamos ao Trump, deixe-me só fazer aqui uma nota em relação à direita radical e à esquerda radical. Gostam, de facto, os outros partidos com uma tentativa de nos marginalizar, de dizer que nós somos direita radical. Eu, pessoalmente, acho que nós de radical não temos nada. Nós defendemos a cultura portuguesa. Não sei se isso é ser radical. Nós defendemos a segurança dos portugueses. Não sei se isso é ser radical, eu acho que isso é no máximo ser nacionalista. É no máximo defender o nosso povo e defender o nosso partido. Nós defendemos, nós lutamos contra a corrupção, não sei o que é que isso tem de radical e, portanto, esses jargões de direita radical apenas foram e resultaram durante muito tempo, neste momento, felizmente, já não resultam, mas resultaram durante muito tempo numa tentativa de não nos deixar entrar. E não nos deixar entrar porquê? Porque existe um sistema montado, nós somos contra esse sistema, dos amigos, dos compadrios, de tudo isso, e é claro que os partidos que estão no governo e na oposição, não lhes interessa que entre um outro partido que o seu principal objetivo é destruir esse sistema que eles construíram durante 50 anos. Não é? Felicidade, mas há quem diga que o direita radical até é simpático porque a esquerda se calhar preferia chamar de extrema-direita ao partido Chega. Sim, chamem o que quiserem. Nós temos o nosso programa muito bem definido. Chamem o que quiserem, as pessoas avaliam. Pelo nosso programa e pelas nossas atitudes. Apoia Trump e Trump fazer a América grande à custa da Europa. Em relação a Trump, é claro que Trump está a defender os americanos. Não há dúvida nenhuma. Ele defende o seu país e o seu povo. Se Trump tiver que escolher entre a América e a Europa, penso que ninguém é ingênuo ao ponto de pensar que Trump vai escolher a Europa. Então porquê é que Trump necessita da nossa alavanca e do nosso apoio, por assim dizer? Porque somos um parceiro. E não necessitaria de uma chamada de atenção a dizer o sol quando nasce é para todos, não é só para o continente americano. E o sol quando nasce é para todos e compete à Europa, que também nos últimos anos tem tido políticas que não defendem os europeus, compete à Europa se defender a ela própria e colocar-se ao mesmo nível nas negociações. Portanto, isso está nas mãos da Europa e a Europa é que tem que chegar-se à frente e a Europa é que tem que, de uma vez por todas, preocupar-se com políticas que a defendam, como a segurança, por exemplo. A Europa está muito preocupada com a agenda woke e distraiu-se de tudo o resto. E, portanto, quando um continente está preocupado com estas questões e se distrai de tudo o resto, os outros aproveitam.
E é o que está a acontecer. Portanto, a Europa tem que recentrar as suas prioridades, tem que se focar no que realmente interessa e tem que se pôr ao mesmo nível de Trump. Na minha opinião, é isso. Acha que, de alguma forma, nesta corrida que vai existir a dois, Estados Unidos, China, a Europa já começa muito atrás? Começa muito atrás, mas tem que entrar. A Europa tem que, como se costumava dizer quando eu era miúda, dar corda aos sapatos. E tem que de facto entrar. Para bem de todos nós, que somos europeus. Muito bem. Em relação a mais algum tema que queira abordar e que tivesse aí preparado? Não, eu por acaso não trazia nenhum tema preparado. Apenas dizer que, de facto, o Chega é um partido que, finalmente, as pessoas estão a perceber quem nós somos. Penso que todas as últimas situações que têm ocorrido mostraram de que massa somos feitos. Nós não estamos aqui, e se olhar para as pessoas do Chega, são tudo pessoas que tinham vidas lá fora. Eram pessoas, eu costumo dizer que sou uma portuguesa comum. Mas a Felicidade tem um currículo, e desculpe que lhe diga, sim, que não se compara com a esmagadora maioria dos seus colegas de bancada. É verdade. E uma coisa é eu falar com a Felicidade Vital, engenheira química, 17 anos à frente de uma das maiores multinacionais do setor. Outra coisa é falar com, eventualmente, um colega, com todo o respeito que eu possa ter por eles, claro, que a única coisa que está a fazer, que realmente tem visibilidade agora, é estar dentro dos 50 ou 49 deputados do Chega. É verdade, mas eu aí respondo com uma frase que André Ventura disse quando escolheu a anterior lista, nas legislativas em que entraram 12 pessoas. Havia algumas não concordâncias com as pessoas escolhidas nas listas, como há sempre em todos os partidos, e André Ventura disse uma coisa muito interessante. André Ventura disse que a Direção Nacional escolheu uma representação do povo português. E é isso que ele faz. Se reparar, as listas dele têm uma representação de todas as áreas do povo português. Portanto, tem pessoas com melhor currículo, tem empresários, tem professores, tem administrativos, tem condutores de metro. Ele tenta escolher, porque é assim que ele vê a política. Ele vê que todas as áreas da sociedade têm que estar representadas na política. E, portanto, é este o princípio e é assim que nós trabalhamos. Porque essas pessoas também trazem mais-valia. Como é óbvio, mas também nós sabemos que se juntarmos numa sala Einstein, Niels Bohr, Isaac Newton, se calhar as ideias que saem de lá têm uma muito maior elevação e de maior impacto na sociedade. Está bem, tem uma maior elevação, mas também vão discutir uma bolha. Mas eu não E não estão, se calhar, despertos para os problemas reais de todos os dias. E na política, as pessoas quem faz política tem que olhar para os problemas do povo, do seu país. E esse é um dos grandes problemas da política, é que os partidos do arco da governação, como se diz, têm pessoas que acabaram a faculdade, entraram nas Jotas e nunca fizeram mais nada na vida. Há ali muita gente que não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é preocupar-se com o desemprego, não sabe o que é levantar-se todos os dias de manhã e demorar 1 hora a chegar ao trabalho. Uma hora já não é mau. Uma hora já não é mau, exato. Uma hora já não é mau. Não sabem o que é isso. E depois, por mais que queiram fazer, vivem numa bolha. E isso é mau para as pessoas que representam. Porque por alguma razão se chama representativo. Portanto, os deputados, os políticos, têm que representar as pessoas que votaram nele. E nada melhor do que representar as pessoas que votaram neles se alguns deles vierem exatamente desses grupos sociais. Agora, claro, precisamos de tudo, não é? Precisamos de tudo. Muito bem.
Recordei-me agora do tema, até porque fiz uma reportagem quando foi lançada a primeira candidatura de André Ventura à presidência da República. Como é que o partido vê o facto de ser André Ventura novamente candidato? Não poderá desgastar a imagem de André Ventura? André Ventura candidatou-se porque achou-se que não existia um candidato que representasse de facto a direita portuguesa. Todos os candidatos que se estavam a perfilar, alguns deles ainda não se apresentaram, mas nós já sabíamos, todos sabemos quem são as pessoas que estão na lista, digamos. E nenhum deles, de facto, representava a direita portuguesa e conseguiria defender as nossas bandeiras, que é a imigração, a corrupção e a segurança. Não havendo nenhum candidato que consiga, de facto, defender estas bandeiras e defender a direita portuguesa, André Ventura avançou. André Ventura, se tivesse, e a Direção Nacional e todo o partido, se tivesse identificado num candidato estas características, não teria problema nenhum em apoiá-lo. Só que, de facto, em nenhum deles nós identificámos estas características. Não acha que isso depois permite que a leitura de fora, e é o que é, não é? Mas pronto, permite. A leitura de fora seja, de facto, que é um partido... Um homem só. Permite, mas em relação a isso, ele, graças a Deus, ainda é jovem e tem muita força e consegue fazer bem o trabalho. E, portanto, isso permite essa leitura, mas também não corresponde à verdade. Porque, como acabou de dizer, existem muitas pessoas no partido com muitas capacidades. E, portanto, quem analisar de perto o partido e quem conhecer, de facto, as pessoas que estão no partido, não só as que estão ativas, mas também nós temos outras pessoas que não estão ativas e que têm grandes capacidades, colaboram, neste momento estão a colaborar, porque têm as suas vidas profissionais e que são pessoas com muita capacidade. Portanto, quem está dentro do partido sabe que isso não é verdade. Agora, compreendo que quem está de fora possa fazer essa interpretação. Mas o que eu tenho para dizer a essas pessoas é que estejam mais atentas ao partido e estejam mais atentas às pessoas que estão no partido. Dizer isso depois destas 2 semanas de notícias parece que estão atentos, mas pronto, pelo menos a esses casos parece que estão. Por outro lado, a Felicidade, não lhe parece um bocado estranho esta alavancar as presidenciais em ano de autárquicas? Ou seja, onde estamos é aquela pessoa que está mais perto do cidadão, mas parece que está tudo mais focado com as presidenciais. E como eu já lhe disse, eu não tinha experiência política antes de vir para o Chega, portanto, não sei se isso terá algum fundamento político que eu não conheça. Mas que, de facto, estarmos já a falar nas presidenciais, os telejornais passam o tempo a falar nas presidenciais e ninguém fala nas autárquicas, estamos a um ano das presidenciais, portanto é para um ano em janeiro. Antes disso temos umas eleições autárquicas que são importantíssimas para o país, porque as autárquicas, por vezes as pessoas esquecem-se que as autárquicas têm um poder enorme, lidam com muito dinheiro. Ainda há valores do PRR. Exatamente, há muitos valores do PRR por executar, tomam decisões muito importantes e que custam muito aos nossos bolsos, aos bolsos de todos os contribuintes, e, portanto, deveríamos olhar para as autárquicas com mais atenção, pelo menos agora, antes das eleições autárquicas, e depois das eleições autárquicas, então, nos dedicaríamos às presidenciais. Mas, como lhe digo, é só a minha opinião e vale o que vale. Mas agora vou desafiá-la ao Felicidade. Diga. Não é nestas pequenas coisas que você consegue ver porque é que olhava também com desconfiança para as agendas e para os ciclos políticos. É nessas pequenas coisas e nós estamos cá para mudar isso. Em alguns casos iremos conseguir, noutros não iremos, porque também não vamos conseguir mudar tudo o que queríamos mudar, mas eu percebo, como lhe digo, eu percebo o desencanto dos portugueses pelos políticos e percebo que muita coisa tem que ser feita. Ainda ontem o André Ventura propôs uma comissão na Assembleia da República de ética.
Porque, de facto, porque depois, até para quem está na política, isso é desagradável, porque dá a sensação que somos todos iguais. E não somos todos iguais. Existem pessoas muito válidas, muito sérias, muito responsáveis na política, em todos os partidos, e não estou a dizer que é só no Chega, eu tenho conhecido pessoas de outros partidos, e existem pessoas com muito valor, e pessoas sérias, e pessoas que não queriam roubar, que não queriam ser corruptas, existem em todos os partidos e existem na política. Só que depois, como existem estas, e como depois aí a comunicação social também faz um trabalho, porque só fala nessas, não fala nas outras, o que passa e a mensagem que passa é que de facto os políticos são todos uns corruptos, são todos uns aproveitadores, todos querem tachos, porque de facto há alguns que querem. E há muitos que querem, e principalmente aqueles que estão há muitos anos no sistema. Existe ali uma espécie de uma combinação entre as pessoas. Agora temos que destruir isso, e nós estamos cá para destruir isso, custe o que nos custe. O Tutti Frutti mostra Tem o Sócrates, dá a impressão que há uma ligação, não só na política, mas também com os bancos, também com as empresas públicas, com as grandes empresas públicas, que há ali as chamadas portas giratórias. As chamadas portas giratórias. Alguém está no governo, está a legislar sobre uma determinada área, a beneficiar uma determinada empresa. Temos agora o exemplo do Hernani, não é? Como é que uma pessoa como ele, que até é uma pessoa informada, como é que ele pode vir dizer que achava que não tinha... Isso é ser completamente cínico, não é? Então está a legislar sobre um assunto... A lei dos solos. A lei dos solos, quando tem uma empresa que vai beneficiar ele ou familiares dele, em que ele é sócio. E algumas delas criadas recentemente até, que é o exatamente. Que mais faz Portanto, levantar... nós olhamos para isto e dizemos, peço desculpa eu dizer, mas este senhor é um bandido, não é? Este senhor foi para o governo, viu ali uma oportunidade, foi a correr criar uma empresa para poder usufruir. Quer dizer, isto não é aceitável. Isto não é aceitável. Se fosse uma empresa que ele tinha há anos, se fosse uma empresa que não fosse dele, que fosse dos familiares, também não vamos proibir os nossos familiares terem a sua atividade profissional, como é lógico. Agora, ainda por cima, um dos sócios era uma menor. Eu pensava que isto nem era possível. Um dos sócios da empresa era uma menor. Portanto, tudo isto cheira muito mal. E portanto, as pessoas, quando veem isto, com razão, então acham... Não é de surpreender um trambolhão de 9 posições. Isto não é só em relação a 2024, porque com estes novos casos, logo veremos eu temo que para o ano o trambolhão ainda seja pior. E repare, isso tem uma consequência direta nos investimentos que vêm de fora, porque depois, quem é que quer investir num país em que há uma corrupção deste nível, em que os tribunais não funcionam, que esse é outro dos problemas que nós temos em relação ao investimento exterior, e nem precisa de ser exterior, o nosso próprio investimento. Nós, se quisermos investir e tivermos um problema, vai a tribunal, estamos 10, 15 anos à espera que se resolva. Quer dizer, não há nenhuma empresa que resista a isto. Não há nenhuma empresa que resista a isto. Felicidade, estamos sensivelmente nos últimos 2 minutos e meio, e porque, de facto, nas autárquicas as listas são extensas e são muitos os nomes que vão ter que ser apresentados. Quais são os cuidados que o Chega eventualmente estará a ter para as próximas autárquicas, que já são este ano? O Chega tem uma equipe dedicada exclusivamente a essa questão, a analisar os currículos das pessoas que se candidatam ou que são propostas pelas concelhias e pelas distritais. Temos uma equipe de 4 pessoas, que temos uma base de dados em que investimos muito, em que são carregados todos os currículos e em que essas pessoas são analisadas no sentido de não termos pessoas com situações anómalas, digamos, para sermos simpáticos. E, portanto, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance nessa área.
É claro que não lhe posso aqui garantir que no meio de tanta gente não venha a existir uma pessoa que seja menos recomendável, mas aí, e sim, posso garantir que essa pessoa será automaticamente afastada. Há expectativas que nestas autárquicas a confiança dos portugueses nos candidatos do Chega seja maior do que anteriormente? Há essa expectativa, e há a expectativa que vamos ganhar câmaras, e há a expectativa que vamos ter muito mais vereadores, que vamos ter muito mais pessoas nas assembleias municipais, portanto vamos crescer muito outra vez. Há essa expectativa. Não há o receio daquele sabor amargo que foram as europeias? Agridoce, pelo menos. Pois, não há, porque as europeias são umas eleições muito particulares e temos que pensar também que as europeias têm muita abstenção e que o nosso eleitorado faltou muito às europeias, ou porque não se interessou, ou ainda porque... estavam a festejar exato. E portanto não temos esse... Felicidade Vital, muito obrigado por ter estado aqui obrigado connosco. Pelo seu convite. Espero que tenha sentido bem recebida. Muito bem recebida, e muito respeitada. Muito obrigado obrigada a si também que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode ver e rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá até lá, clique no sininho para receber a notificação sempre e quando fazemos o upload destas conversas. Já sabe que o seu like e as suas partilhas também nas redes sociais nos ajudam a chegar um bocadinho mais longe. A mim resta-me agradecer, dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora para mais um programa e envio hoje um abraço muito especial aos ouvintes da nossa rádio. Boa noite, até amanhã e muito obrigado.